Bom dia, graça e paz a todos. Deus abençoe. Bom dia para você que está em casa. É um prazer recebê-lo aqui com a gente. Você que porventura esteja no seu carro de plantão hoje, que a graça de Deus te alcance. Amém? Hoje o nosso tema, a noiva não é uma amante. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 13. Você em casa, se quiser abrir a sua Bíblia também, o seu aplicativo, abre e deixa também a Bíblia aberta nessa passagem para a nossa reflexão dessa manhã. Em nome de Jesus, eu vou ler o versículo 4. Que o casamento seja honroso entre todos, e a cama sem mácula. Porém, aos prostitutos e adúlteros, Deus os julgará. Amém? Feche os olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado pela possibilidade privilegiada e renovada de estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esses irmãos e famílias, amigos, que de uma forma voluntária esse grupo se reúne no Teu nome para prestar culto a Ti. E eu sei que quando existe ajuntamento solene, o Teu Espírito Santo é derramado, Pai. Fala aos nossos corações, nos orienta e nos instrui. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Todos podem se assentar. Nesse texto que eu acabei de ler, diz que o casamento entre todos precisa ser honrado. A palavra honrado, a mesma palavra grega aparece em 1 Coríntios 3, versículo 12. E lá, em 1 Coríntios 3, 12, ela é traduzida para a gente aqui na Bíblia pelas seguintes expressões: ouro, prata e pedras preciosas. É a mesma palavra usada aqui nesse versículo. Portanto, na visão do autor de Hebreus, o casamento é algo extremamente precioso. Hebreus quer comunicar para mim e para você que o casamento, ele precisa ser defendido, protegido, guardado por aqueles que entram nessa aliança. Não dá para ser de outra forma. Então aqui, esse casamento, ele é honrado, portanto ele é precioso. E eu preciso me lembrar disso. Eu preciso me lembrar que, na visão de Deus, Deus ele cria esse contexto antes do pecado, e Ele espera que eu e você não olhemos para essa instituição casamento como algo banal, como algo indiferente, como algo sem propósito. Não. Deus quer que a gente olhe para a ideia do casamento como Ele olha, dando o valor que Ele dá. É precioso. É um tesouro, é inexplicável. É um valor que a gente não consegue mensurar. Por mais que seja comum na nossa história e no nosso dia a dia, cerimônias de casamento e casamentos nas mais variadas confissões de fé. Portanto, a palavra honroso aqui tem a ver com isso. E aí ele diz que ele tem que ser digno de honra, e na maioria das traduções vai falar, e ele tem que ter um leito sem mácula. A minha tradução fala cama, que é a mesma coisa. A palavra leito, que é usada aqui em Hebreus 13, 4, é a palavra grega coitus. Coitus significa uma intersecção sexual. O que o texto está dizendo é que o sexo criado por Deus, ele tem pureza,
ele tem honra, ele tem dignidade, ele tem bênção no contexto do casamento. Então aqui a gente vai encontrando toda essa ideia da noiva num casamento, e esse casamento ele tem um leito sem mácula, sem mancha, porque ele está justamente nesse contexto que Deus cria, que Deus abençoa. Isso é tão forte, que se você tiver com a sua Bíblia aí, eu te convido a dar uma passeada rapidinho no livro do profeta Isaías, capítulo 54. Dá uma olhada como o próprio Deus define a posição dele no casamento. Versículo 5, Isaías 54. Porque teu Criador é teu marido, o Senhor dos exércitos é seu nome, e teu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra, será ele denominado. Amém? Então aqui nesse texto do profeta Isaías, eu e você, a gente lê de forma direta e objetiva aquilo que nós muitas vezes entendemos como metáfora na Bíblia. Deus, o Criador, ele é o marido. No contexto aqui de Isaías, ele é o marido de Israel, do povo dele, da igreja dele. Mas se eu ampliar um pouquinho aqui essa leitura, o versículo 4, não temas, porque tu não serás envergonhada, nem tu serás confundida, porque tu não serás mais envergonhada, porquanto tu esquecerás a vergonha de tua mocidade e não lembrarás nunca mais a desonra de tua viuvez. Isaías ele está falando e ministrando para uma Israel, para um povo caído e arrebentado pelos seus próprios pecados. E Isaías empresta a linguagem do casamento, da união conjugal, e ele coloca para o povo de Deus. Ele está dizendo aqui no versículo 4, vocês nunca mais serão envergonhados. Por quê? Eu estou num contexto aqui do profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, que uma mulher que não pode gerar filhos é a pior vergonha que ela pode enfrentar na vida dela. Uma mulher viúva é uma mulher totalmente desamparada. Lembram da viúva desesperada porque os credores iam pegar os seus filhos em forma de pagamento, porque o marido tinha morrido. Então, uma viúva, ela está desamparada, ela está envergonhada socialmente. É a pior vergonha que uma mulher poderia enfrentar. Aí o profeta vem e diz para Israel como nação, vocês pecaram muito, vocês estão muito errados. Mas olha, essa vergonha de vocês vai passar. Por quê? Porque o Criador, o Deus de Israel, é o teu marido. Se eu continuar lendo, somente até o versículo 8, do 6 ao 8, olha como continua. Porque o Senhor tem te chamado como uma mulher abandonada e aflita em espírito, e uma esposa da mocidade, quando foi rejeitada, diz teu Deus. Durante um pequeno momento, tenho eu te abandonado, porém, com grandes misericórdias eu te recolherei. Em um ímpeto de ira, eu escondi minha face de ti, durante um momento, porém, com eterna bondade, terei eu misericórdia de ti. Amém. Esse texto de Isaías, ele é, para mim, assim, surreal. É um negócio assim, Deus ele faz uma declaração para o povo dele, um povo que ainda, nesse contexto aqui, não havia se arrependido dos seus pecados. Mas Deus está falando, olha, por um momento eu te abandonei, mas com misericórdias infinitas, eu te recolherei. Nesse ponto aqui, vale a pena a gente fazer uma rápida aplicação. Eu não sei você, mas a gente vem de uma semana aí difícil. Uma semana difícil. Tem gente aqui que pode ter sofrido humilhação e vergonha.
Tem gente aqui que pode ter cometido pecados que há muito tempo não cometia e teve uma pequena fraqueza e caiu de novo e chegou a pensar: não vou sábado na igreja, não é ambiente para mim, eu me envergonho. Mas com misericórdia eterna, o marido te atraiu, porque você é noiva, porque você é esposa. Esse texto diz: eu olhei para você como esposa abandonada, a esposa da mocidade. Eu sou teu marido e eu te atraio, eu cuido de você. Portanto, voltando lá para Hebreus, quando a gente volta aqui em Hebreus, até esse ponto, que o casamento seja honroso entre todos e o leito sem mácula, até aqui só tem noiva, até aqui não tem amante. Só que vai aparecer amante? Vai. Olha como é que tem um porém aqui no versículo 4. Porém, aos prostitutos e adúlteros, Deus os julgará. Duas palavras, prostitutos e adúlteros. Na Bíblia, o que é prostituição? É todo sexo praticado por solteiros. Solteiros que praticam sexo fora do contexto de casamento, exatamente porque é solteiro. A Bíblia vai dar nomes como fornicação, promiscuidade, prostituição, independente se isso é pago ou não é pago. Quando ela fala de adultério, é o sexo fora do casamento. Eu adulterei. Mas o contexto aqui, tanto de prostituto quanto de adúltero, é o contexto do sexo que Deus não abençoa. É o sexo da amante, do amante. Porque o contexto que é escrito aqui, eu estou numa sociedade onde o foco aqui sempre é feminino. Mas eu e você sabemos que nós estamos numa sociedade que muitas esposas casadas direitinho têm amantes. O jogo virou. E virou para pior. Na nossa sociedade e no nosso tempo. Como que amante era chamada há um tempo atrás? No tempo dos nossos avós. Ela era chamada de concubina, que produzia um relacionamento que era chamado de concubinato. A palavra concubinato, ela vem de uma raiz que significa comunhão de leito. Portanto, eu estou falando de uma comunhão de leito sem ter a legalidade do casamento. Portanto, era uma união não reconhecida. Ela não era legal. O que a gente entende aqui desse texto? Para a noiva, existe um leito sem mácula, sem mancha. Para a amante, existe uma comunhão de leito, sem legalidade, sem bênção, sem aprovação, com maldição. Como é que essa comunhão de leito no concubinato ela é sustentada? Só tem uma forma: mentiras. É só através de mentira que você consegue manter um relacionamento amante. Não tem outra forma. E a mentira é um dinossauro atrás da sua orelha, te acusando na sua consciência, dia e noite, dia e noite, dia e noite, acabando com você. Bom, então aqui a gente entendeu Hebreus 13, 4 até esse momento. Então aqui eu já posso começar a fazer perguntas. Noiva ou amante? Nesse versículo, noiva, ela vive no ambiente da honra. O casamento seja honrado. A noiva vive no ambiente da honra. A amante, ela vive no ambiente da desonra. A noiva, nesse versículo, ela honra porque ela
preza valores. Ela dá toda a importância, toda legalidade, toda obediência para aquilo que são valores, que são princípios imutáveis desde o Jardim do Éden. A amante, ela não está nem aí com valores. Ela não se preocupa com valores. A noiva, ela gasta a vida inteira para viver num ambiente onde o leito é sem mácula, é sem mancha. A amante, ela não está preocupada com quantas manchas, com quantas sujeiras vão acontecer no leito que ela tem comunhão. Qual o papel da amante ou do amante na nossa sociedade? O papel é simples. São alguns momentos poucos. Esses momentos são combinados entre os amantes. São momentos que pode ser uma vez na semana, a cada 15 dias, uma vez por mês. São momentos rápidos, onde o papel do amante ou da amante é dar prazer físico para essa pessoa. É só isso. Se você perguntar no Google o que faz um amante, você vai encontrar essa explicação que eu te dei. É a mais clássica. Se você perguntar no Google, é errado ter amante? O Google vai te responder, não, às vezes é necessário para apimentar a relação. Então você vai ter que definir quem que você ouve. O Dr. Google, o pastor Google, ou o pastor Ed com a Bíblia aberta pregando o evangelho para você. Você vai ter que decidir. Você tem que escolher. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, o papel da amante é esse. É um espaço curto de tempo, durante um período de dias, onde se encontra, e normalmente esse encontro ele será secreto, escondido, proibido. É assim que vai ser. E a noiva? A noiva não é um momento. A noiva é a vida. A noiva é 24 horas. A noiva é o tempo todo. A noiva é tudo. Pode ser que quem esteja me ouvindo vai se assustar com o que eu vou falar e não vai concordar comigo, e tudo bem. Não precisamos brigar. O Mateus e a Mariana são meus filhos. Mas o Mateus e a Mariana são pedaços de mim e da Rê, de nós dois. A Rê que está me assistindo agora, ela não é um pedaço do Ed. A Rê sou eu. E eu sou a Rê. Porque no altar, pelo Espírito Santo, nós fomos feitos um. Isso é um mistério, gente. E é a linguagem que Paulo usa. Eis que eu vos digo um mistério. E ele fala, eu estou falando sobre Cristo e a igreja, a noiva e o noivo, mas ele usa o mistério do casamento para tentar explicar a comunhão entre Cristo e a noiva. Portanto, nesse contexto, a gente chega nesse ponto onde a noiva, ela precisa desse ambiente de santidade e de honra, mas o comportamento amante traz exatamente tudo isso em um curto espaço de tempo. Mas a noiva, que ela ocupa toda a vida, significa o seguinte: a Rê que me assiste, ela ocupa tudo. Ela chora comigo quando os boletos chegam. A Rê, quando eu tenho dor de barriga, ela faz um chazinho para mim. Mas quando eu fico extremamente doente na cama, ela me apoia, ela me ajuda. Quando eu me pego em casa chorando, feito um legume, que eu não tenho forças para nada, é ela que ergue a mão para mim e me sustenta. Porque ela é companheira. Te amo, Rê.
Então a noiva, ela é para a vida. A amante, ela chega naquela hora, carnalmente, que você até pode ter alguma alegria em 30 segundos de virada de olho. Mas deixa eu te falar, você vai chorar amargamente o resto da sua vida. Então você tem que escolher, cara. C.S. Lewis, no livro dele, Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, ele traça uma estrada, que é a estrada que a amante leva todos aqueles que são seduzidos por ela. Ele diz que o caminho mais seguro para o inferno é uma estrada que tem uma ladeira com uma descida leve e gradual, num solo macio, com curvas que não são acentuadas, sem placas de quilometragem marcando e sem placas de sinalização definindo a sua viagem. Esse é o caminho mais seguro para o inferno. E muita gente vai seguindo este caminho com a amante sem perceber que está indo para o inferno. Bom, é exatamente desse jeito que, infelizmente, a noiva, a esposa de Cristo, em muitos lugares, tem se comportado. É infelizmente dessa forma que a noiva tem se transformado em amante e se comportado como amante. A noiva não é uma amante, mas infelizmente muitas igrejas estão pegando todo esse conceito de prostitutos e adúlteros, de amante, e aplicando nas igrejas. Como? Eu vou fazer programas, eu vou montar séries temáticas que não sejam tão duras de ouvir como essa. Por isso que eu estou pregando de novo para você. Por isso que eu vou pregar esse sábado inteiro as 4 mensagens. Porque é um tema pastoral. É um tema difícil. E é responsabilidade minha com vocês. Então, as igrejas que deixam de ser noiva e pegam comportamentos de amante, elas fazem programas para atrair, para seduzir. E basta um pouquinho. Esquece os boletos, as doenças, as dores de barriga, esquece os dramas da vida, os conflitos psicológicos, esquece tudo isso. Para que falar de doutrina? Para que falar de regras, de estatutos? Para quê? Vamos ficar somente nesses temas que seduzem, que agradam, que hipnotizam, porque aí a gente atrai muita gente. Você não está aqui na IAP do Parque, no templo. Deixa eu falar um negócio, e o povo que está aqui está me ouvindo, acho que vai concordar. Neste púlpito, a gente prega o Evangelho e a palavra de Deus. E o Evangelho e a palavra de Deus neste púlpito tem sido suficiente para encher essa igreja. A gente não está precisando de nenhuma técnica amante para atrair gente. Mas a gente só se dispõe a pregar o Evangelho. E o povo vem, no nome que é sobre todo nome. Porque a minha luta como pastor é que a IAP do Parque seja noiva e que ela nunca se seduza a querer ter estratégias de amante. Porque nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva de Cristo. Quando eu e a Rê, e eu sei que tem gente aqui orando, quando eu e a Rê nos propusemos
a montar o Instagram, edmilson.regina, para falar só de casamento e família, nós tínhamos uma pequena noção do que a gente iria mexer e alcançar. Mas já passou muito do que eu imaginava. Casais do Brasil inteiro, histórias assim arrepiantes e de chorar, gente pedindo socorro, gente clamando. Mas o sonho meu e da Rê é que através de famílias abençoadas, transformadas e que entendam o conceito de ser noiva, a gente consegue levar cura para as nossas sociedades. Porque esse é um tema urgente, esse é um tema que tem pressa, esse é um tema que não dá para esperar. Esse é um tema para ontem. Para noivos, para quem é marido, para quem entendeu o seu papel, para quem assumiu o seu papel. A noiva do Cordeiro. Então a igreja, ela jamais pode ceder à tentação de agir, de ser, de se parecer com o amante. Tem um ditado que eu acho muito legal. A esposa de César não pode apenas ser honesta, ela também tem que parecer honesta. A IAP do Parque não pode ser só honesta e bíblica. O mundo tem que olhar para a gente e falar, não, eles são. Ela tem que parecer. Eu e você. Ontem, eu estava indo numa consulta. Estou com o meu carro, sozinho. Estou chegando na clínica. Quando eu estou para virar, eu não vejo a outra rua, eu estou virando. Entra na minha frente, no meio da rua, um policial com a arma em punho e aponta para mim. Eu falei, deve ter um retrato falado meu. E agora eu morro. Ele fez isso, do lado dele vem mais uns 5 guardas, tudo com arma em punho, apontando para mim. Eu falei, meu Deus. É uma série da Netflix? É uma pegadinha que a IAP do Parque armou para mim? Aí chega, parecia cena de filme, gente. Chega umas 4 viaturas e começa a descer. Policial, tudo com arma em punho, metralhador em punho. Aí o guarda, o que primeiro apontou, e graças a Deus não atirou. Ele olhou para mim e fez assim. E atrás de mim, carro brecando. Mas eu era o primeiro. Aí eles mandaram todo mundo parar, parou tudo. E eles estavam investigando uma casa. Você acha que eu fiquei calmo? Eu falei, não. Se começar um tiroteio aqui, eu sou o primeiro. Eu queria ser o carro de trás. Eu já estava imaginando como é que eu me agacho e me enfio aqui embaixo. O que eu faço aqui? Foi uns 3 minutos, gente, de muita tensão. Muita tensão. Até que não acharam nada, alarme falso, aí ele, pode passar. Aí eu não sabia que eu era capaz de prender a minha respiração por 3 minutos. Eu não tinha essa noção, que eu tinha esse poder. Quando eu fui, eu lembrei de Isaías 54. Você, Edmilson, é minha noiva. Eu acabei de te livrar. Eu acabei de te guardar. Eu acabei de te proteger. Sabe Deus o que poderia ter acontecido, mas Ele cuida da sua noiva. Ele protege a sua noiva. Agora, voltando aqui em Hebreus. Esse versículo, ele sempre me chamou a atenção. E ele me chamou a atenção ainda mais por causa do contexto dele. Ele parece um versículo que não faz parte aqui do contexto.
O bloco aqui de Hebreus que fala e onde ele está, vai de 1 a 6. Eu vou ler para você. E se você tiver com a sua Bíblia aí, mantenha ela aberta. Olha o que diz aqui de 1 a 6. Que o amor fraternal continue. Eu vou lendo e vou te comentando para você. O que o autor está dizendo é: ame os irmãos, o amor fraternal. 2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque assim alguns hospedaram anjos, sem o saberem. No 2 ele está falando, amem os estranhos. Ame a comunidade. Agora ele está dizendo no 2, ame os estranhos. Olha o 3, lembrai-vos daqueles em cativeiro, como se estivesseis cativos com eles, e daqueles que sofrem adversidades, como se vós as sofressem também no vosso corpo. Aqui ele está dizendo, ame os sofredores desse mundo. Ame a sua comunidade, ame os estranhos e ame todos os que estão sofrendo. Pulo 4 agora, vai para o 5. Sejam as vossas conversas sem cobiça, contentai-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. No 5 ele está dizendo, não ame o dinheiro. No 1, no 2 e no 3, ame a comunidade, ame os estranhos, ame os que sofrem. No 5, não ame o dinheiro, não dependa do dinheiro, não adore o dinheiro, não idolatre o dinheiro. E olha como ele fecha o bloco, no 6, para que pudéssemos confiantemente dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que o homem me possa fazer. Presta atenção. Eu lutei muito com esse texto ontem em casa. Porque quando eu pego o versículo 4, parece que ele não faz parte do bloco. Porque de repente ele manda amar, 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 não ama, o Senhor é teu ajudador, mas lá no meio ele fala, digno de honra seja o matrimônio e o leito sem mácula. Eu falo, por que tem um casamento aqui? Por que tem um casamento aqui? Eu não sei você, eu não consigo amar do jeito que está aqui no texto. Eu não consigo amar todo mundo. Eu não consigo amar toda a comunidade. Eu não consigo amar todos os estranhos. Eu não consigo amar todo mundo que está sofrendo. E eu não consigo não amar tanto assim o dinheiro. E seja honesto aí comigo você. Não vai fingir não. Vai que um irmão abençoado chega para você no final do culto e fala, Deus me mandou te entregar 5 mil reais em dinheiro, toma. Ó, eu ouvi um amém ali. Amém. E alguém da área financeira. Vê dinheiro o dia inteiro, todo dia, e manda um amém no culto. Eu não consigo. Eu não consigo. Mas aí no meio do bloco, ele fala que digno de honra seja o matrimônio e o leito sem mácula. Tem um segredo aqui. O que o Espírito Santo está falando para mim, e fala para mim através desse texto é, Ed, se você entender que o teu matrimônio, o teu casamento com a Regina é digno de honra, e se o leito de vocês for sem mancha, você vai conseguir expressar amor para as pessoas. Você só vai conseguir amar se você souber amar na sua casa. Você só vai conseguir abençoar se você conseguir abençoar na sua casa. É só assim que você tem a mínima chance de conseguir socialmente ser abençoado. E aí no versículo 6, olha que lindo. No versículo 6 ele vai fechar, para que a gente, fazendo tudo isso, para que a gente possa confiantemente dizer, o Senhor é o meu ajudador. Eu não temerei o que o homem me possa fazer. Que homem? Do versículo 4.
prostitutos e adúlteros. Portanto, o contexto de amante, quando eu consigo amar, não tem chance na minha casa. Não porque eu seja bom, não porque eu seja um cara santinho, mas porque o Senhor é o meu ajudador. Então eu não temerei o que o homem me possa fazer, porque tem uma barreira entre os ataques do inferno e a minha casa. O Senhor, Ele é o meu ajudador. No versículo 5, o final. Além de meu ajudador, é Ele que me garante. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Você está desesperado? Você está enfrentando problemas assim que você não vê solução? Tem uma promessa aqui. Essa promessa ela foi originalmente feita a Josué 1, versículo 5. O texto de Josué 1,5 é grandão. Aqui o autor de Hebreus sintetiza e usa a mesma expressão. Eu não te desampararei. Eu te ajudarei. Quantas vezes você que tem se mantido fiel na sua luta com a sua noiva, com o seu noivo, com a sua esposa, com o seu marido, quantas vezes você procura manter a sua cama, o seu leito sem mancha, quantas vezes você não tinha solução e o Senhor veio em seu socorro e te abençoou, e te ajudou, te fortaleceu, te animou, te colocou para cima, quantas vezes? Josué ouve isso no início das campanhas militares. Josué é um general, Josué ele é provado, Josué sai para o campo de batalha, Josué, todas as batalhas que ele entrou, ele teve quase 100% de vitória. Foram raríssimas as vezes que ele não obteve vitória, e não obteve vitória quando o povo resolveu desobedecer. Não foi porque ele foi com a estratégia militar errada, porque ele era um general 5 estrelas. Ele era um general vitorioso. Ele era o cara assim que... Ele era para aquela missão. Entrar e possuir a terra. Mais de 20 anos passam. Você está no capítulo 1 de Josué. Aí você chega no último capítulo, capítulo 24, no versículo 15. Josué tem que conversar com uma nação que já não honra mais. Já não é digno de honra o casamento. Já não se comporta como noiva daquele que é marido. Aí Josué tem que olhar para esse povo no discurso dele e falar, vocês decidem aí. Se vocês vão servir os deuses dos amorreus, ou se vocês vão servir outros deuses do lado de lá da terra. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês seguem os deuses que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Josué foi um cara vitorioso. Josué, ele soube o que é ser digno de honra e de não ter mácula no relacionamento com Deus. Porque Josué, ele não tinha esse texto de Hebreus ainda, mas ele já praticava esse texto de Hebreus. Porque ele foi fiel ao marido, ele foi fiel ao noivo, independente do sucesso. Quando Josué vira para aquele povo, para o exército dele e fala, se vocês querem seguir outros deuses, vaza. Josué ele correu o risco de ficar sozinho. Josué correu o risco de ficar sozinho na caminhada dele com a família dele. Mas ele não tinha dúvida quem era o Deus que ele cria, quem era o marido, quem era o noivo, quem mandava. Que a IAP do Parque não tenha essa dúvida também. Que a minha palavra e a sua palavra possa ser exatamente essa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa não desistiremos da bênção. Eu e a minha casa não nos curvaremos às propostas sedutoras de amantes que esse mundo manda contra nós. Eu e a minha casa temos um Deus que nos defende e nos sustenta. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe.